Raio X, a maior audiência regional. 12:03 agora no 102.9 do seu rádio, e a gente vai trazer, a partir deste momento, Momento do Empresário. Todas as quartas-feiras, com esse compromisso com você que é empreendedor, com você que é colaborador. São informações que são bastante importantes para o seu negócio. E mais uma vez, nós estamos recebendo aqui hoje somente ele, né? Iria chamar o Afonso, mas ele não está aqui. O Afonso está em Manaus, né, Dino? Hoje ele está em Manaus atendendo um cliente nosso lá. Sim. Então, cumprindo nossa agenda, ele de lá e eu de cá. Tá certo, mas hoje você está aqui cheio de informações para os nossos ouvintes, né? Mais um dia do Momento Empresarial. Dino, boa tarde, seja bem-vindo. Hoje a gente vai trazer dados, né? Que você sempre traz também, aliado a informações preciosas para os nossos ouvintes, empreendedores e colaboradores, né? Sim. Bom, boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio 102, boa tarde, Valdeco Júnior, né? Gostaria de mandar um abraço aí para todos os ouvintes e agradecer a audiência e também os feedbacks que a gente tem recebido no dia a dia, várias perguntas, várias situações do cotidiano que as pessoas têm nos trazido aí, tá, para a gente discutir, debater. Então tem sido muito importante todas essas discussões, né, para a gente buscar cada vez mais o engrandecimento. Agradecer aqui o Heron Marques Fotografia, né, apoiando a gente, fazendo as filmagens também. E falar, pessoal, nós estamos no YouTube, no Instagram também, no Face e também agora no Spotify. Então a gente vai ter podcast de todas essas, do que a gente está tratando aqui na rádio, tá, do programa Momento do Empresário, vai ter o podcast lá também. Então, e já está disponível, tá? Então procurem lá no Spotify, DM Empresarial, que vai localizar o podcast. Tá? Bom, agora o que a gente vai tratar aqui hoje, viu, Valdeco, é um assunto muito interessante e é um assunto que a gente tem discutido durante as semanas aí, tá? Nos nossos clientes, e temos visto a necessidade cada vez mais de buscar isso, que é a padronização dos processos. Inclusive, eu estava conversando com o Afonso na viagem que ele estava indo, e como eram, né, voo, né, todo procedimento em aeroporto e tudo mais. Então a gente estava comentando sobre a importância dessa padronização, da padronização do processo, como ele funciona, como ele vai funcionar. E imagina você, né, pegar um voo, um aeroporto, se os processos não fossem padronizados. Como que seria o atendimento desses clientes e o quanto as pessoas ficariam perdidas, né, nesse processo. Então, hoje nós vamos falar essencialmente sobre essa padronização de processo, como ela funciona, o que deve fazer e tudo mais, tá? Bom, você dentro aí do que você já, da sua experiência, do que você vivenciou aí nos últimos dias, você tem alguma empresa ou você foi a algum lugar assim que tiver em mente aí que tem o processo bem padronizado ou que não tem o processo padronizado e te chamou a atenção? Eu vou falar também de aeroportos, né? Uhum. Eu estive passando pela primeira vez no aeroporto Santos Dumont, né? E a gente vê um fluxo gigante de pessoas ali, vários portões, inclusive de embarque. E nesse processo, como você disse, a padronização é muito importante, desde a chegada do passageiro até na padronização, no caso, no comando de uma aeronave, né? Sim. Um voo, ele é todo planejado e padronizado, né? Até uma questão interessante, no caso do voo, dos aviões, para mesmo um piloto, né, por mais experiência que ele tenha, por mais que ele tenha milhões, né, milhares de horas de voo ali, né, mesmo assim ele tem na mão dele uma coisa que chama checklist. Sim. Então, antes de cada viagem, ele tem que checar todos os itens, né? Todos, nível de combustível, toda a questão de programação mesmo da aeronave, se a rota está programada ou se não está programada. Então, enfim. E o avião não sai do chão se não tiver tudo ok. Não sai do chão. E o mais importante, né? Por mais que ele faça aquilo lá todo dia, mesmo assim, ele tem que cumprir aquele checklist ali, porque senão o voo, ele nem pode decolar a aeronave, não pode fazer nada. Isso, se a gente trazer isso, né, toda essa experiência, né, nossa, Dino, mas é um avião, nossa, mas é um aeroporto, né, muita gente. Não,
Se a gente pegar todo esse mundo, né, esse complexo que é grande, e traduzir ele para o complexo empresarial e para empresas de pequeno porte mesmo, você vai ver que todas as pessoas vão ter mais tranquilidade, principalmente, né? Levando esse exemplo aí, imagina você chegar no aeroporto e não for padronizado. Exatamente. Então, você imagina o quanto e o como você vai ficar perdido. E muitas das vezes você chega nas empresas para ser atendido e não tem um padrão. E o que acontece? As pessoas às vezes ficam perdidas. Tanto os funcionários quanto os clientes. Então, por isso que é importante a padronização dos processos. Uma coisa muito importante na padronização, um dos benefícios, é que ela vai permitir você utilizar adequadamente todos os recursos que a empresa tem disponível. Exemplo, você aqui na sua frente, né, quantos equipamentos você tem? São vários. E se vocês não tivessem um padrão, porque Sim. em cada programa senta uma pessoa diferente. Se não tivesse um padrão, qual a chance, né, desse, como se diz, desse organismo aí funcionar? Exatamente. E nós temos um padrão da programação, né? Perfeito. E se não a gente já tivesse, segue isso todo dia. E se não tivesse um padrão, até a identidade da rádio se perde. Sim, O exatamente. que é a rádio? Qual que é a identidade da rádio? Concorda comigo que tem que haver um padrão? Sim. E é esse padrão que vai realmente caracterizar a identidade da rádio? Olha só a importância da padronização, porque às vezes quando a gente fala em padronização de processo, o pessoal acha que é só uma padronização interna ali, às vezes quando a gente fala nisso, acha que é uma questão ou de um faturamento, ou de um administrativo, ou de um financeiro, e não é. A padronização, ela começa em todos os setores, desde o atendimento até a entrega de uma mercadoria, né? E olha só, muitas das vezes as pessoas ficam muito perdidas em relação ao processo empresarial no que tange atendimento. Uma coisa também que é crucial nas empresas, devolução de mercadoria, troca, uma mercadoria que está estragada ou extraviada, né, que é uma garantia, ou que a gente chama também de pós-venda. Então, na maioria desses casos aqui, troca de mercadoria, né, uma assistência, pós-venda, na maioria dos casos, as empresas não têm padrão nesses atendimentos. E aí, o que acontece? Ela nunca vai conseguir atender bem o cliente no processo dessas questões. Ou seja, né, se é um pós-venda, se ele não tiver um padrão para fazer esse pós-venda, o que vai acontecer? O cliente não vai ser bem atendido. O cliente não sabe o que se pode esperar da empresa se acontecer um defeito, se acontecer qualquer coisa. Então, se não houver padronização, nem o cliente sabe como agir. Então, nesse sentido, os processos vão ficando perdidos e as pessoas não têm o principal, que é o bom atendimento. Então, a importância dessa padronização tanto é para o bom atendimento, mas também porque ele beneficia a equipe. Se a equipe sabe o que tem que fazer, como que tem que fazer, como que tem que agir em cada situação, se todo o processo é bem definido, tudo flui de forma, né, mais eficiente. E quando não tem isso, a equipe sente-se perdida. E a chance de fazer aquilo que tem que ser feito, no tempo que tem que ser feito, é mínima, é muito pequena. Então, toda a importância, né, do que a gente está discutindo envolve, né, muita coisa. Não é muito simples, digamos assim. Não é simples não fazer. Fazer é simples. Mas se não fizer, vai te trazer uma série de transtornos que muitas das vezes a gente não consegue nem identificar. Uma outra questão também, que a padronização do processo traz de benefício, é que a operacionalização do processo, ela flui de forma mais eficiente. Aumenta também a produtividade, tanto das pessoas, né, quanto da organização em si. A qualidade dos produtos, para quem fabrica, melhora muito. Para quem fabrica qualquer tipo de mercadoria, se não tiver padrão, né, imagina, se a gente comprar um tênis, uma camiseta, uma camisa, se não houver um padrão, imagina se isso vai funcionar. Mas também, para quem compra e revende, né, quem é um revendedor, também precisa ter um padrão. Se você trabalha, exemplo, com a qualidade de mercadoria e depois passa a trabalhar com a qualidade inferior, né? Imagina como que o seu cliente vai se sentir. Então, geralmente, quando a empresa segue o mesmo padrão,
A tendência é que o cliente sinta mais confortável e a marca gera mais confiança, tá? Então, a padronização do processo, mais uma vez, pessoal, ela vai desde a questão do atendimento até toda a diretriz da empresa. Também ela vai para todos os processos, processo do faturamento, de compras, do financeiro, né? Até do atendimento telefônico. Imagina aqui, Valdeco, nós temos... A 102 tem um padrão de atendimento, certo? Sim. Quem que atende ali na frente? A Rose. E ela sempre atende da mesma forma. Sim. Vamos supor se cada dia ela atendesse de uma forma. Hoje ela fala alô, amanhã ela fala oi. Ora ela fala o nome da empresa, ora ela não fala. Imagina como que seria isso. Agora imagina outras empresas que são mais de uma atendente. E se cada um atendesse de uma forma diferente? Exatamente. E o a que padronização entra aí. Justamente. Nesses casos. E o que a gente tenta traduzir, né, no dia a dia, e nós temos conseguido, é que essa padronização não é só para atendimento telefônico, porque isso hoje as empresas, na maioria delas, né, já faz. São poucos os clientes que a gente não tem esse padrão. Né? Na maioria das empresas aqui, todo lugar que é uma empresa, primeiro fala o nome da empresa, depois o nome da pessoa. Mas o que a gente está trabalhando no nosso dia a dia, no desenvolvimento, né, dentro da consultoria, é a padronização dos processos também após esse atendimento, para que as coisas fluam de maneira mais eficiente. Isso até associa mais fácil a marca, né? Sim. Olha, eu tô na 102, eu tô ouvindo a 102. Justamente. Ou eu tô na empresa, isso aqui é serviço da empresa tal, ó. O padrão de locução. Sim. O padrão do jornalismo. Exato. Padrão de cada programa. Sim. Certo? Da seriedade. Vocês são cobrados por um padrão, certo? Sim, sim. Vocês são cobrados, né, em cima de uma eficiência que é um padrão. Ok? E isso tudo fortalece o negócio. E não só, isso é uma característica, tá? Fortalecimento do negócio. Segundo, se você não tivesse esse padrão, imagina, você ia conseguir entregar? Você tem noção do que você está entregando? Então, por isso que às vezes existe uma discrepância muito grande entre o que o dono espera da pessoa e o que o colaborador entrega. Eles não sabem se está sendo eficiente ou não. E por que eles não sabem? Porque não tem um padrão. Porque não tem uma norma, não tem um mínimo ali, né, combinado, não tem uma diretriz a ser seguida. Então, realmente, as pessoas não sabem se está entregando aquilo mesmo. Se eu vou viajar e não sei para onde que eu vou, como que eu sei que eu estou chegando no destino? Exatamente. Tá? Então, a padronização do processo traz uma eficiência muito grande em todos esses sentidos que a gente está discutindo. Né? E outra questão muito positiva que a padronização traz é a redução dos custos. Porque a partir do momento que você tem o mesmo processo, o mesmo padrão, você vai reduzir custo. Eu costumo exemplificar isso na limpeza. É muito fácil a gente verificar isso. Todo produto tem um padrão de diluição e que está na embalagem. E aí o que acontece? Imagina uma limpeza pesada ou uma empresa muito grande que não tem um padrão para fazer essa limpeza. Então, muitas das vezes, para utilizar um produto que a diluição lá, né, é 1:10, aí a pessoa faz no olho. Vai acontecer duas coisas, a chance de acontecer algo positivo é 0. Né? E vai acontecer duas coisas que são ineficientes. Ou vai utilizar mais do produto do que o necessário, ou a limpeza não vai ser eficiente por ter utilizado menos que o necessário. Então, de qualquer jeito, né, é um desperdício, é um desgaste. Então, nesse sentido, até uma questão simples que é, né, entre aspas, né, que é a limpeza, se não for feita de forma eficiente, se não houver um padrão, se não houver realmente um critério, não vai acontecer de forma eficiente e automaticamente aumenta muito os custos. E outra questão, a padronização do processo facilita o engajamento dos colaboradores. Porque a partir do momento que você tem isso tudo delimitado, o engajamento dos colaboradores também facilita muito. Porque ele sabe o que tem que fazer, como que tem que fazer, quando, e se está sendo eficiente ou não. Isso tudo também auxilia para a utilização de novas tecnologias. Né? A partir do momento que a gente começa a ir para a área mais tecnológica,
fazer qualquer introdução de nova tecnologia dentro da empresa, se não houver um desenho dos processos, um software não funciona, uma rede não funciona, nada vai funcionar em relação à tecnologia, porque tem que haver um padrão mínimo para qualquer coisa acontecer, tá? Agora, outra coisa, Valdeco, para exemplificar boa parte do que a gente falou aqui sobre padronização dos processos, né? O que o pessoal tem aí alguma dúvida é, tá, beleza. E como que eu vou fazer para padronizar os meus processos? Bom, primeiro, como é, né, o nosso lema aqui, né? Primeiro, faça isso de forma simples e objetiva. Esse é o lema da DM Empresarial. Simplificar todas as questões que devem ser desenvolvidas. Não é reinventar a roda, não, que ela não precisa ser reinventada. Então, como que efetivamente nós vamos padronizar os nossos processos, tá? Primeira coisa, faça um levantamento com a sua equipe. Levante todo o seu cenário. Pegue todos os seus colaboradores, reúna com eles e identifique junto com eles quais são os setores que têm mais deficiência, o que precisa ser realmente tratado a priori, quais os setores têm uma deficiência maior. Feito esse levantamento, né, faça ele por setor. Então, comece desde a parte de atendimento, como que vai ser o padrão de atendimento, como que você quer que seu cliente seja atendido, de que forma, tá? Com exemplo, em relação ao trato, à educação, a tudo. Depois do atendimento, após o cliente ser atendido, né, se é uma empresa que vende, é uma revenda de produto, que vende produtos, né, compra produto para revender e tem exposição de mercadoria, padronize também essa exposição de mercadoria, né, buscando todas as técnicas de exposição de mercadoria, que tem técnicas próprias que, inclusive, vai ser tema de outro programa. Feito isso, vá em todos os setores, padronize o setor de compra, faturamento, estoque, armazenagem, distribuição. E vocês vão ver que se vocês melhorar cada setor desse, implementando o padrão, e mais uma vez, de forma simples, pessoal, não é nada mirabolante nem muito complexo. E faça principalmente esse começo de forma mais simples possível e com o tempo vocês vão aprimorando. Não tenta padronizar fazendo padrão assim de tudo muito mirabolante que depois vocês não vão conseguir executar ou os funcionários não vão estar preparados para isso. Então todo processo novo que vai ser implementado, você tem que começar ele de forma o mais simples possível e com o tempo você aprimora. Nunca faça ele muito complexo, muito grande, que você vai desestimular a sua equipe e não vai fazer com que, de fato, aquilo que você está pretendendo aconteça. Outra coisa também muito importante e muito interessante e que é vital para qualquer coisa acontecer é o acompanhamento. Se você está implementando um processo novo, acompanhe. Porque senão a chance dele acontecer conforme a sua expectativa é zero. E outra questão também muito simples, que se você não acompanhar o que você está em desenvolvimento, outra coisa que pode acontecer é as pessoas conduzirem para outro local que não é aonde você quer chegar ou fazer, tá? Então o acompanhamento ele é essencial. E Valdeco, eu tenho tipo assim uma quase que vamos falar assim, um lema? É um lema. Vamos, não é essa palavra ainda, sim, não. Sim, mas é aproxima. Quase um lema, Uhum. Você leu, como se diz, meu pensamento aqui, eu tava travado. Uma coisa interessante que eu sempre falo para meus clientes. 3 coisas o ser humano respeita na vida. 3 coisas. Isso eu aprendi e hoje eu observo demais. E é muito interessante. Se a gente levar isso para tudo que a gente for fazer, nós vamos perceber que as coisas vão acontecer de forma diferente. Vamos lá. 3 coisas, hein? Sim. Cerca de arame farpado, bala de 38 e acompanhamento. Essas são as 3 coisas que o ser humano respeita na vida e eu vou te explicar por quê. Cerca de arame farpado, que se numa cerca de arame farpado você não passa de qualquer jeito, certo? Exatamente. Se agarrou, acabou. Um arame liso, você não precisa preocupar, você chega ali, passa em qualquer lugar. Bala de 38, porque é uma arma de impacto. Então, você tomar um tiro, né, com um revólver 38 é uma arma de impacto. Além,
né, do prejuízo ali, digamos assim, com a arma, com o impacto dela, você vai cair, né? Você vai ser derrubado pelo tiro e tudo mais. Diferente de uma bala de baixo calibre, um 22, por exemplo. Às vezes você vai apanhar armado. Entendeu? Exatamente. Então, por isso que a bala 38 por conta do impacto. E o acompanhamento, porque imagina você se você ainda não tem filho, certo? Não. Mas imagina você, eu tenho 2. Um abraço, inclusive, para eles aí, João Maurício e Davi. Imagina você, né, com um filho, se você acompanhar a tarefa dele uma vez por mês, qual a chance dele fazer tarefa? E de 15 em 15 dias, aí já melhora um pouquinho a chance. Mas e se você olhar a tarefa todo dia, vai ter chance dele não fazer tarefa? De jeito nenhum. Então, acompanhamento é uma questão que todo ser humano respeita. E vai padronizando. Justamente. E aí, o mais interessante do acompanhamento, que é quando a gente fala isso em equipe, se você tem um acompanhamento diário das suas rotinas, vamos supor que você está querendo, né, badernar o negócio. Né? Não é o seu caso, graças a Deus, um excelente profissional, parabéns. Mas vamos supor que você quer fazer uma baderna. Né? Se você não tem, ninguém te acompanha, vai ser muito fácil você fazer uma baderna ou bagunçar o processo aqui, certo? Sim. Agora, você tem acompanhamento todo dia, tem chance disso acontecer? De forma alguma. E se você quiser fazer uma baderna e tem acompanhamento diário, eu te garanto que você mesmo não vai querer ficar aqui. Então, traduzindo isso para o ambiente empresarial, quando você acompanha o seu colaborador, lógico, de maneira, né, educada, efetiva, né, de acordo com as boas práticas mesmo. Quando você acompanha o seu colaborador, se ele não enquadra no seu processo ou na sua empresa, ele mesmo vai pedir para sair. Não vai precisar nem você chegar nele. São raros casos, tá? Mas é muito difícil você precisar chegar nele e falar assim, olha, né, vou ter que te dispensar. Ele mesmo vai falar, olha, não dou conta do que precisa ser feito. Né? Lógico, mais uma vez, tem que ser feito de forma eficiente, né? Exatamente. Com educação. Sim. Né? Com todas ponderação, né? Isso, tem que ser realmente um gestor, um líder mesmo, né? Sim. Isso é fato. Então, por isso que eu falo que para o desenvolvimento desses processos, dessa padronização, um dos quesitos mais importantes é o acompanhamento. É ele que vai fazer com que realmente aquilo que você está propondo, né, aconteça. E, pessoal, mais uma vez, voltando aqui para o intuito, né, da DM empresarial, tá? Todas essas questões que a gente trata, que nós temos tratado, né, nos programas, o mais importante de tudo isso que a gente está falando é vocês fazerem isso de forma simples, objetiva, tá? E uma coisa que a gente tenta corrigir, né, no dia a dia, parar de falar que as coisas são difíceis ou complicadas, né? Às vezes a gente tem uma mania de ficar murmurando ou de ficar reclamando de tudo, né? E mais uma vez, tratando o problema e não a solução. O nosso foco tem que ser na solução e não no problema, tá? E depois a gente vai exemplificar no próximo programa, nós vamos tratar isso, como que vocês, tá, empresários, como que vocês vão trabalhar, qual que é o ideal de trabalho em relação a vocês estarem focados na solução e não no problema. Nós vamos trazer aqui algumas questões reais do dia a dia, discussões reais do dia a dia, para vocês verem a diferença da solução, do foco da solução, né, e não do foco no problema. Então, por que eu estou falando isso tudo? Tá? Por conta da padronização. Por conta de, na hora que a gente vai tratar esses conceitos, as pessoas tendem a falar que isso é muito complexo, muito complicado e não desenvolve nada nesse sentido. E aí, mais uma vez, a sua empresa vai ficar perdida, a sua equipe vai ficar perdida e todo um cenário que deve ser construído, né, vai se perder. Agora, uma coisa muito interessante também, que a gente tem vivido, tá, no dia a dia empresarial aí, muitas das vezes, o que nós temos visto, tá? Agora falando especificamente de Frutal, é que nós temos boas empresas maiores, né? De maior, que eu falo, de maior idade, né? Que uma empresa é considerada de maior, digamos assim, né? Como se diz a gíria. A empresa, a partir de 5 anos, já é considerada uma empresa de maior idade, né? Uma empresa independente já, uma empresa mais sólida. Então, nós temos visto dos nossos clientes várias empresas hoje que são maiores
que os donos. A empresa hoje tem uma capacidade maior do que o dono tem de desenvolver ela. Então, nesse sentido, mais uma vez, a importância de se rever todos os processos para que cada vez mais a empresa tenha capacidade de evoluir e faça isso de forma cada vez mais objetiva, mais coesa, ninguém se sentindo perdido durante o processo, ninguém ficando, né, à mercê, às vezes, de indecisões. Tá? Então, a padronização do processo é muito importante para isso. Só para finalizar aqui, recapitulando o que a gente falou de padronização do processo, primeiro, quais são os benefícios de se padronizar? Tá? Permite utilizar adequadamente os recursos disponíveis, né? Beneficia a operacionalização do processo, aumenta a produtividade, desenvolve a qualidade dos produtos ou do serviço ou do próprio atendimento, obtém melhor controle de todos os processos, então as pessoas conseguem entregar tudo aquilo que realmente deve ser entregue com maior eficiência, no tempo adequado, no tempo e no custo adequado, né? Reduz os custos, que é uma parte importantíssima, ainda mais no cenário de hoje, e facilita muito também o engajamento dos colaboradores, tá? E mais uma vez, como vocês devem fazer isso? Reúna com a sua equipe, faça setor por setor, e desenhe todo o negócio de vocês de forma simples e objetiva. E se precisar de apoio nesse sentido, viu, Valdeco? Para todos aqueles clientes que têm dúvida, né, e que se identifica com aquilo que a gente está falando, é muito importante realmente vocês buscarem ajuda. Tá? E isso não é nem... A gente às vezes trata como se fosse uma ajuda, né? Mas é uma contratação de um serviço mesmo. Você está vendo uma deficiência, se identificou com aquilo que a gente está falando, realmente contratem profissionais, a DM Empresarial está à disposição para isso, para vocês desenvolverem essas questões que vocês já identificaram dentro do negócio de vocês, que precisam ser mudadas ou transformadas, tá? Outra questão também, profissional, principalmente na área de consultoria, nós da DM Empresarial, vou falar da DM, né? Não é caro, as pessoas às vezes nos procuram com medo, né, de não dar conta de pagar a gente. Ninguém, principalmente nós como consultores, né, a DM Empresarial, nós não vamos propor algo que a sua empresa não tenha condição de pagar. Sai fora da questão da consultoria. Então, há várias maneiras de contratação do nosso serviço e todas elas, né, são eficientes e o nosso trabalho tem mostrado isso. Então, todos esses profissionais que se identificaram com o que a gente vem tratando nos programas e que vai ver aí nos canais digitais aí, pode procurar a gente, nós estamos à disposição. Nós temos conseguido, né, fruto do nosso trabalho aí, graças a Deus também, atender a demanda dos clientes que têm nos procurado a partir desde quando nós começamos, né, fazer o programa. Então, isso foi muito positivo para todo mundo. E o nosso intuito é desenvolvimento mesmo, tá? Valdeco, então, interessante essa questão de padronização, né? E mais interessante ainda que a gente vê isso, né, dentro da própria rádio e vê o tanto que isso é importante e eficiente, né? Que a gente sabe, se a gente não tivesse isso, principalmente no trabalho de vocês aqui, né? Vocês têm um número X de programa para entregar, um número X de propaganda para rodar. Então, se você não tiver um padrão, sem chance de você conseguir entregar isso, né? Exatamente. E essa padronização, ela é muito importante, como você mesmo disse, né, Dino? Você tem a maioria dos clientes que já estão nessa padronização. Sim. E você que ainda não está, você que tem alguma dúvida, você que está aí buscando a informação, pode entrar em contato também com a DM Empresarial, né? Vocês estão aí para isso, né? Sim, nós estamos totalmente disponíveis. O nosso intuito realmente é falar de negócio, qualquer tipo de negócio, tá? Nós temos toda a expertise e know-how para tratar de qualquer tipo de negócio. E então, nós deixamos aí à disposição nos nossos canais aí na internet, a nossa página dmempresarial.com.br, no Instagram, né, DM Empresarial Oficial, e também no Facebook. E, pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos os ouvintes. Obrigado pelo feedback que a gente tem recebido diariamente, né? Outra dúvida que gerou, pessoal perguntou para nós de que forma que eles podem, né, entrar em contato para sugerir algum tema ou fazer alguma pergunta. Então, para isso, tanto os nossos canais digitais, tanto também o atendimento aqui
né, da 102, pode ligar aqui, pode deixar a sua pergunta. Mais uma vez, nossos programas toda quarta-feira, né, com a brilhante presença aí da voz do Valdeco aí, nos apoiando e nos auxiliando. Estamos aqui. Tá? Então, pessoal, muito obrigado. Obrigado mais uma vez a todos os ouvintes, obrigado à Rádio 102, obrigado Heron Marques Fotografia pelo apoio aí. E lembrando, né, mais uma vez, nós estamos no Spotify com podcast, no YouTube com canal. Então, vamos buscar informação, o intuito nosso é desenvolver. E uma boa notícia que eu quero deixar para todos os ouvintes, e eu quero que vocês espalhem essa informação que eu vou passar agora. Nós temos vários clientes, tá, que estão precisando de funcionários na área financeira e na área de faturamento. Então, as pessoas que têm experiência nessa área, pode procurar a DM Empresarial ou pode deixar currículo aqui na rádio aos nossos para entregar para nós. Mas as pessoas que precisam, né, de emprego ou está procurando uma nova oportunidade, pode procurar a gente ou deixar currículo aqui. E também, pessoal, nós vamos desenvolver um trabalho no mês que vem, depois nós vamos anunciar aqui, específico apenas para funcionários, para o desenvolvimento de toda a equipe de trabalho de Frutal. O intuito nosso é conhecer as pessoas que estão dentro das empresas e que têm se despontado, que têm ofertado uma boa mão de obra. O intuito é conhecer melhor essas pessoas e melhorar a interação entre elas. A gente já propôs, fez o primeiro encontro do empresário e a gente já fez a interação entre as empresas e vamos continuar também. Mas agora também a gente vai desenvolver a interação entre os funcionários, né? Ou seja, traduzindo em miúdos, a gente quer saber quem quer quem, dentro de qual empresa, dentro de qual setor. Para que isso? Para ter mais oportunidade, para instigar essas pessoas a cada vez mais buscar conhecimento e desenvolvimento. E também, né, para a gente promover a troca. Às vezes, uma pessoa que precisa subir de cargo, né, a gente conseguir alocar ela em outra empresa e vice-versa, né, a gente causar aí de maneira muito positiva essa troca no mercado, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado a todos aí. Obrigado, Valdeco. Eu que agradeço, Dino. Mais um dia super produtivo, cheio de informações para os nossos ouvintes, para todos os empresários e para você, colaborador também. O Dino, inclusive, hoje fez parte do mural de oportunidades, né? Trazendo oportunidades para as pessoas. E essa também esse é também um dos objetivos da ADM Empresarial, gerar oportunidades, gerar também chances para você. Então pode deixar o currículo aqui na 102 ou então procure direto a ADM Empresarial, que são vagas que estão disponíveis, né? Isso, vagas que estão disponíveis no nosso cliente. E a gente precisa fazer isso de forma, né, muito objetiva e são vagas agora, né, que estão abertas agora. E hoje nós falamos também de um assunto muito importante, que é a padronização na empresa. O Dino trouxe essas informações. Não ouviu o programa? Tem várias maneiras de você ouvir posteriormente. Spotify, né, como o próprio Dino disse, YouTube, né, já está disponível também nas redes sociais. Pode procurar a DM Empresarial, que você vai acompanhar aí essas informações preciosas. Com Dino, certeza. a você uma boa quarta-feira, boa tarde, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, um abraço a todos, pessoal. 12:36 e o Raio X fica por aqui. A gente se encontra amanhã a partir das 7 horas.